E aí, pessoal, beleza? Professor David aqui e vamos para mais uma aula de geografia, ok? Hoje a gente vai falar sobre as diferentes esferas da Terra e a ação dos seres humanos, ok? Então, sem mais delongas, né? Vamos para a nossa aula de hoje, pessoal. Bom, primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o nosso planeta ele é envolvido por várias camadas. A gente viu isso nas aulas anteriores, onde a gente viu que o nosso planeta há várias camadas internas, ou seja, dentro do planeta Terra. Vamos recapitular. Nós tínhamos o núcleo interno, o núcleo externo, o manto que envolve os dois núcleos e a crosta terrestre, né? A superfície da Terra que envolve o manto, tá certo? A gente viu que cada uma dessas camadas tem diferentes temperaturas, né? O que provoca aí o movimento de placa tectônica, de deriva continental, né? De toda essa questão, né? De essa questão dinâmica do nosso planeta, certo? Bem, acredite se quiser, não existe apenas essas camadas. Por quê? A gente quando sai aqui, né, para essa camada externa chamada de crosta terrestre, veja que a gente tem vários elementos como água, fogo, ar, terra. Parece até um avatar, né? Mas é meio nesse sentido aí, tá certo? Então, essas camadas externas, né? Elas se comunicam, pessoal, umas com as outras e elas também têm nomes próprios e características próprias que juntas somam aí para o desenvolvimento da vida, não só a vida humana, mas a vida animal e vegetal, certo? Então, vamos dar uma olhada. Antes da gente entrar no assunto, as camadas externas que nós temos no planeta, elas são divididas em algumas camadas. Quais são elas, pessoal? Nós temos a litosfera, a isosfera, a atmosfera e a biosfera, pessoal. Vamos ver cada uma delas a partir de agora, beleza? Bom, então vamos começar pela litosfera, tá bom? O que é litosfera, professor? Lito vem de quê? De não sei o que é lito. Bom, pessoal, a palavra lito significa, né, terra, significa rocha, tá bom? E esfera, né? Esfera seria toda a área onde existem rochas no nosso planeta Terra. Ou seja, pessoal, a litosfera é a parte rígida da esfera terrestre, compreendendo a nossa crosta, ok? E é a parte mais externa do manto. A sua origem está associada ao processo de formação da Terra. Inicialmente, o planeta era muito quente e gasoso, mas com o resfriamento ao longo de milhões de anos, a camada mais superficial se solidificou, formando a litosfera, tá, pessoal? É onde nós estamos pisando nesse exato momento. É o que está, né, debaixo dos nossos pés aí e em todo o redor do mundo, ok? Nesta gravura vai ficar bem mais interessante a explicação para vocês, tá certo? Dá uma olhada, pessoal. A litosfera compreende toda essa camada rochosa, a parte rígida, né, do planeta, e é como se fosse a base que segura aí tudo, né, que está na superfície terrestre, tá bom? Inclusive, ó, os oceanos. Tá vendo que interessante? Então a litosfera, ela fica entre a crosta terrestre e entre o nosso manto, tá certo? Veja que é esta camada aqui, né? E é como se fosse exatamente um alicerce
tá? Um alicerce que divide aí a nossa crosta continental, né? Nós estamos aqui, né? Nessa parte do planeta, nessa parte rochosa, né? Nessa parte onde nós pisamos. E também, ó, existe as águas do oceano que também ficam em cima da crosta, né? Chamada de crosta oceânica. Aqui, crosta continental, porque, né, são os continentes, tá certo? Então, resumindo, pessoal, a litosfera é a camada rígida, né, e fica entre a crosta continental e entre o manto da Terra, tá bom? E ela foi formada há milhões de anos atrás, né, graças ao resfriamento das rochas, né, que nós tivemos aqui. Beleza? Vamos lá. A atmosfera, tá bom? A atmosfera tem a ver, pessoal, com ar, tá bom? Lembra aí, ó, ar, atmosfera, tá bom? É a camada de ar que envolve o nosso planeta Terra. O ar, por sua vez, é uma mistura de gases, constituída de 78% de gás nitrogênio, 21% de oxigênio e 0,03% de gás carbônico. E o restante são de outros gases, como o hélio, né, como o ozônio, dentre outros, tá bom? Outros planetas também, vizinhos a nós, né, também possuem atmosfera, mas com características diferentes da nossa Terra, tá bom? Então vamos pensar, pessoal, na atmosfera como uma camada de ar. Porém, a gente não vê ela, porque o ar é incolor, certo? O ar é incolor, a gente sente ele aqui, ó. Como é que eu posso sentir a atmosfera? Isso é você fazer um simples exercício. Inspire o ar para dentro. Agora solte. Viu, pessoal? Você está sentindo a atmosfera aí e eu aqui. Quando você fez esse processo de, ó, inspirar para dentro o ar, você está sentindo o oxigênio. Se não fosse ele, a gente estaria morto. Entendeu? Agora, quando a gente sopra, né, para fora o que nós inspiramos, a gente, ó, inspira e expira com a boca. Este movimento para fora, né, esse gás que sai para fora, já é outro tipo de gás. É o gás carbônico. Olha que interessante. Nós respiramos oxigênio e expiramos gás carbônico. E isso é o que mantém os seres humanos vivos. Certo? E olha que interessante, as árvores que nós temos aí, inclusive na sua rua pode ter árvores, ou várias árvores, milhares de árvores. Essas árvores, elas fazem o oposto da gente. Elas gostam dos gás carbônico e liberam oxigênio. Olha que interessante, olha que casamento bonito. A gente respira por causa das árvores e as árvores gostam do gás carbônico, claro, moderado, tá? Porque o gás carbônico em exagero causa a destruição e o aquecimento global. Tá certo? Então, esse aquecimento, a gente vai falar depois, é causado, né, pelas indústrias, os automóveis, enfim, né? Tudo que produz em excesso o gás carbônico, inclusive outros gases danosos ao meio ambiente, eles fazem, né, um mal danado à natureza, inclusive a nós, seres humanos que estamos dentro da natureza. Estamos em cidades, porém, na natureza, certo? Veja ao redor, tem uma árvore, tem um planalto, tem uma depressão, tem água, tem bicho, tem animal, tudo isso é natureza e a gente está próximo. Mesmo que a gente não more na natureza, dentro da natureza em si, mas ao redor da gente tem a própria natureza. Nós somos a natureza. Show? Então, a atmosfera, né, é essa camada gasosa, essa camada de ar do nosso planeta. A gente não pode ver ela, né, exceto quando você vê o vento, né, soprando aí aquela areia
e a areia sai voando e a gente vê uma grande tempestade de areia, aquilo ali é o ar em movimento. Olha só que interessante. Aí a gente consegue ver com nossos olhos. Claro, né? Vai ver com o quê? Com o nariz. Mas sem brincadeira, né? A gente não vê o ar apenas quando há esses fenômenos, como por exemplo as tempestades de areia, as queimadas, infelizmente, nós conseguimos ver, né? Quando alguém toca fogo ali no mato enfim, a gente vê a fumaça e aquilo ali é o ar carregando, né? Aquelas partículas de gases que vão subindo, tá certo? Então essa é a atmosfera. Para ficar mais claro para vocês, olha aqui a nossa atmosfera, né? Vários balões no céu, tá certo, pessoal? Inclusive, vários avanços, né, que ocorreram nos estudos da nossa atmosfera, né, possibilitou a gente utilizar a atmosfera como uma grande auxiliadora, né? Por exemplo, aqui, né, balões, viagens de balões, né, viagens de avião, né, aviões, certo? Tudo isso acontece na atmosfera. Olha que interessante, tá bom? Além disso, né, o sistema de comunicação, né, como alguns satélites, né, que vão lá para a órbita e outras atividades esportivas, né, como a própria viagem aqui de balão, tá bom? Tranquilo? Então esta é a nossa atmosfera, tá bom? Porém, a nossa atmosfera ela vai ter uma estrutura, tá certo? Ela é subdividida em camadas, de acordo com as suas características. À medida que a gente vai se distanciando da superfície da Terra, né, as concentrações e características de gases, vapor d'água e partículas das camadas da atmosfera, elas vão variando. Quanto maior a altitude, maior rarefeito é o ar. Ou seja, pessoal, com baixa concentração de gases e menor pressão atmosférica, o que para os seres vivos torna a respiração mais difícil. Volta aqui comigo. Pessoal, quando a gente fala que o ar está rarefeito, é quando a gente está sentindo aquela respiração meio cansada. É quando você está lá em cima, no topo de uma montanha, e tua respiração começa a ficar mais ofegante, né? Você pensa que está mais faltando fôlego, e é o que acontece, porque quanto mais a gente sobe, né, em direção ao céu, mais o ar ele fica rarefeito, né? A pressão atmosférica ela fica maior, tá? Menor, desculpa, né? Menor é a pressão atmosférica e o ar fica rarefeito. Um exemplo bem claro é quando os jogadores de futebol eles são acostumados a jogar em países de relevo baixo, né? Em países de altitudes baixas. E aí quando eles vão para um país de altitudes elevadas, eles se cansam muito mais do que os jogadores de lá, tá certo? Por exemplo, se os jogadores brasileiros despreparados fossem lá para o Chile, onde fica uma das maiores montanhas, cadeias de montanhas do mundo, que é o Himalaia, e fossem jogar com a seleção de chilenos, eles estavam pebados, né? Estavam fritos, porque eles já estavam acostumados com a altitude de lá, né? O pulmão já se adaptou a tal pressão atmosférica. Já os brasileiros que porventura fossem jogar lá, eles não estariam preparados, ou seja, eles iriam sofrer muito mais, além de cansaço, né? O cansaço físico e respiratório, tá? Isso pode inclusive atingir o cérebro dele, mas enfim, eu não vou entrar nesse detalhe. Mas é só para vocês verem como quanto mais a gente sobe na atmosfera, mais o ar ele vai ficando rarefeito, tá certo? É por isso que quando a gente tá andando de avião não, voando lá em cima no avião, né? Ele é totalmente fechado, porque se ele tiver algum buraquinho,
já vai ficar difícil para se respirar, porque ele voa a mais de 10 mil metros de altitude. Capite? Então, é tanto que, por exemplo, né, se há algum defeito no avião, as pessoas colocam aquelas máscaras de oxigênio, olha aí, para respirar, porque lá em cima é muito rarefeito, pessoal. Beleza? Entendido isso daí? Então, olha só comigo as camadas da atmosfera quais são. Bom, a troposfera seria a nossa primeira camada, pessoal. Né? É na troposfera onde nós, seres humanos, vivemos, né? É onde o oxigênio é abundante e, inclusive, né, pequenas aeronaves voam como helicóptero e algumas pessoas praticam aí o paraquedismo, né? Saltam aí de paraquedas, tá bom? Ela varia de uma distância de 0 a 12 quilômetros, tá bom? Acima da troposfera, aí a gente já tem a estratosfera, tá bom? A estratosfera, ela vai de 12 a 50 quilômetros de altitude, tá certo? É aqui onde a gente tem alguns balões meteorológicos, tá bom? Que são utilizados para medir o clima e o tempo de determinadas regiões. E também é aonde os aviões comerciais sobrevoam, tá bom? Então quando você vê aquele aviãozinho lá no céu, bem pequenininho, tá bom? Você vai lembrar da aula do professor David e vai lembrar que ele está na estratosfera, tá bom? Lembra de extrato de tomate e lembra de estratosfera, tá bom? Extrato. Acima da estratosfera, a gente tem a mesosfera, tá bom? Ela varia de 50 a 80 quilômetros de altitude, tá bom? Aqui seria uma camada, né, bem muito acima do nosso planeta, inclusive onde a gente poderia ver a borda do nosso planeta Terra, né, aonde ele faz a sua curvatura, né, pois o nosso planeta é uma esfera, né, um geóide, e aí a gente conseguiria ver se a gente alcançasse essa altitude aqui, pessoal, né, como grandes aviões a jatos, né, alguns aviões aí produzidos, eles conseguem chegar aqui, tá certo? Bom, pessoal, depois da mesosfera, aí a gente tem a termosfera, tá bom? É uma das camadas aí mais extensas, né? E ela varia de uma altitude de 80 a 500 quilômetros de altitude. É nessa camada da atmosfera onde nós chamamos de órbita espacial. É onde vai estar a nossa Estação Espacial Internacional, é onde vão estar os satélites de comunicação, é aonde os ônibus espaciais faziam as suas atividades, né, as suas missões, tá bom? Então, a termosfera, né, é exatamente a órbita, né, onde esses objetos aqui artificiais orbitam o nosso planeta, tá bom? Por último, pessoal, nós temos a exosfera, tá bom? A exosfera seria a última camada do nosso planeta, a última camada da atmosfera, tá bom? E ela varia aí de 500 quilômetros a 800 quilômetros de altitude, tá bom, pessoal? Então, essas são as camadas da atmosfera, tá bom? Já a hidrosfera, aqui é bem interessante, bem fácil da gente aprender, tá bom? A hidrosfera, hidros vem de água, tá bom? Então hidrosfera seria a camada de água, né? Ou conjunto de águas do nosso planeta Terra, tá bom? É formada pelas águas do subsolo, pelas águas na atmosfera, pelas geleiras, pelas águas dos oceanos, mares, rios, lagoa, laguna,
canal, tudo que você pensar de água na superfície terrestre, ou não só na superfície terrestre, em forma de gelo, em forma de precipitação, de chuva, em forma de vapor d'água, tudo isso é hidrosfera, tá bom? Então é bem fácil, né, de identificar a hidrosfera. É todo o conjunto de águas do nosso planeta Terra, tá bom? Então aí a gente tem uma imagem, né? Exatamente mostrando para vocês a hidrosfera, tá certo? A hidrosfera do nosso planeta Terra. E uma curiosidade é que o nosso planeta Terra é chamado de planeta água, né? Porque ele é muito abundante em água, principalmente água salgada, que são as águas dos oceanos. Cerca de 97% das águas do nosso planeta é água salgada, água dos oceanos, restando apenas 3% de água doce ou água potável, né? Que é própria para o consumo, tá bom? Desses 3%, 1% está aqui no Brasil. Olha que interessante, né? Tendo ali a região norte como a região que tem mais água potável, né? Mais água doce, vamos dizer assim, né? Diferente da água dos oceanos, que é salgada, tá certo? Então, nós temos uma pequena parcela de água potável no mundo, né? Porém, são vários rios, várias geleiras, enfim, tá bom? Mas lembra que a hidrosfera é a nossa camada de água, né? Todas as águas que nós temos no nosso planetinha, beleza? Vamos lá, pessoal. A biosfera. A biosfera também é interessante, tá? Pessoal, vamos pensar na biosfera, né? Como a camada da vida. Eu poderia resumir como a camada da vida na Terra, tá bom? Esse nome bio vem de vida, tá certo? Vem de vida. Não sei se é do grego ou do romano, mas enfim. O bio significa vida. E esfera seria a camada, a área de vida no planeta Terra. Então a biosfera nada mais é do que a vida nas outras esferas. Por exemplo, na atmosfera, a gente tem vida lá? Tem. Tem os passarinhos, tem o pato que voa, tem o gavião, né? Tem o gafanhoto. Então, a atmosfera inclui animais. E animais têm vida, sim ou não? Então, biosfera, tá bom? É uma das partes. Lá na água, pessoal, na hidrosfera, tem vida lá? Claro que tem. Olha o patinho aqui, ó, quá, quá. Os peixes, né? As baleias, os golfinhos, os caranguejos, enfim. Tem vida aqui? Se sim, sim. Então, é biosfera, porém na hidrosfera, tá bom? E aqui na Terra, na litosfera, a gente tem vida? Claro que tem. Olha a vaquinha aqui. E nós, seres humanos, estamos no ar? Não, estamos aqui na Terra. Então, biosfera. Lembrando também que nós temos as plantas, as árvores, toda a vegetação. E também isso aqui significa vida, tá bom? Então, o conjunto de todas as vidas, de toda a vida nessas três camadas, nós vamos chamar de quê, pessoal? Biosfera. Ok, pessoal? Beleza. Essa biosfera é tão importante que em 2017 a Unesco, junto com a ONU, né, elas mapearam 669 reservas de biosfera em 120 países. O que é isso, pessoal? As reservas de biosfera ou reservas da biosfera são lugares no nosso planeta onde há um ecossistema muito importante, né? Onde há uma vida diversificada, uma vida de várias espécies, tanto animal como vegetal, e aí, né, visando a não destruição desses seres, né, tanto animal como vegetal, eles criaram essas reservas, tá bom? Essas reservas para que as pessoas tivessem um olhar mais aguçado perante essas regiões de biosfera.
Por exemplo, o Cerrado no Brasil, o Pantanal, a Caatinga no Nordeste, a Amazônia, né, a grande floresta amazônica, né, desculpa. E, enfim, pessoal, todas as áreas que são relevantes à vida são reservas da biosfera. Aqui a gente tem uma imagem da Serra do Espinhaço, lá na Bahia, né, na cidade de Rio de Contas. Então aqui é uma importante área de biosfera, onde nós temos tanto animais aéreos como aquáticos, como também os terrestres, e são muito importantes para esse espaço, para essa parte do planeta Terra. Então aqui nós temos um exemplo de reserva de biosfera, tá bom? Então, para a gente terminar, eu queria mostrar para vocês um mapa dessas reservas pelo mundo, né? Veja, pessoal, que há inúmeras reservas de biosfera no nosso planeta, inclusive várias delas aqui no Brasil, tá certo? Muitas na América do Norte, na Europa, né, que são as principais, as mais reservas que nós temos, certo? E as outras estão distribuídas pelo o nosso planeta, ok? Então, pessoal, vamos parar por aqui a nossa aula, né, de camadas externas do planeta Terra. A gente aprendeu muita coisa bacana hoje. Então, fique aí com a atividade. A gente se vê na próxima aula, no próximo vídeo. Não perca. E valeu. Tchau, xixa.